Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. 9h48, hoje, Kênio Pereira conosco ao vivo aqui nos estúdios. Bem-vindo sempre, Kênio. Bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, Luciana e Maria Sinine, ouvintes da Rádio Band News. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia. Kênio, hoje a gente vai falar sobre o direito dos condomínios de evitar prejuízos com aquelas empresas que fornecem água e gás. Muita gente já entra num condomínio, enfim, às vezes a empresa ali já fechou um acordo, ou com o síndico, enfim. E na hora de rescindir, vem aquele problemão. Quais são os pepinos, as dores de cabeça mais comuns nessa relação entre condomínio, síndico e fornecedores de água e gás, Kênio? Em relação à água, né, que vemos, é que tem uma lei estadual e a lei municipal que permite, né, que qualquer consumidor, pessoa física ou jurídica, solicite a instalação do eliminador de gás, eliminador de ar, quer dizer. Então, tecnicamente, a pessoa pode reduzir sua conta de água em torno de 20%, 25%, bastando solicitar a Copasa a instalação do eliminador de ar, que é da Aquabras, está no site da Copasa, que é o único que ela instala, viu, gente? Não é propaganda, que é o único que tem. E a pessoa pode, vai reduzir a conta aí no valor expressivo. Só no meu condomínio onde eu resido, minha conta de água do meu prédio era de R$8.000. Quando eu coloquei esse eliminador de ar, baixou para 5.000. Ou seja, eu estava pagando 36 mil a mais para a Copasa. Só que a Copasa, para não perder receita, ela dificulta a instalação desse equipamento. Em relação a gás, o que vemos também é que tem uma concorrência de gás. E a pessoa pode colocar esse gás num grande botijão com custo menor. Então, tem empresas que têm lá um contrato de 5 anos, às vezes, lá com o condomínio, e ela cria uma situação para dificultar a mudança de companhia. Então, se por acaso esse contrato foi feito por uma construtora, contrato de 5 anos, ele pode rescindir esse contrato sem pagar multa para a companhia, porque o contrato feito pela construtora não obriga o condomínio. Então, o condomínio pode pagar um valor menor de gás, trocando de companhia, de maneira a evitar um desperdício e, logicamente, que as taxas de condomínio estão muito altas. Sim. É fundamental que o condomínio, o síndico, procure prover meios para economizar no pagamento da água e do gás. Kênio, já tem questionamento, pedido de ajuda chegando por aqui sem identificação. É o seguinte: sou síndico e o nosso edifício foi entregue pela construtora em 2024, sendo que constatamos que podemos economizar 25% do que pagamos pelo gás ao trocarmos de companhia fornecedora. 25%, olha, bastante coisa, né, de economia. Ocorre que o contrato feito pela construtora tem o prazo de 5 anos, Kênio, sendo que entendemos ser injusto pagar um valor mais elevado até 2029, pois podemos pagar menos pelo mesmo produto. E aí vem, nosso condomínio pode, Kênio, romper esse contrato, contestar a multa, que é mais de R$150 mil? Realmente, Luciano, você tem visto coisas semelhantes, né, que eu falei anteriormente, e multa de 100 mil, uma coisa absurda. Agora, eu vou passar o macete para os nossos ouvintes. O que acontece, gente? Tem construtor que, para economizar na obra, ela já deixa a instalação do gás para a companhia. Então, ela não gasta com a instalação. Em contrapartida, ela faz um contrato com preço alto para a companhia para lucrar. Então, a companhia tem um contrato muito alto com o condomínio, foi feita a revelia dos condôminos, porque foi feito durante a obra, e, obviamente, a construtora economiza ao não ter que gastar com a instalação, que seria do custo dela. Então, eu faço uma instalação, às vezes, que não permite nem instalação de relógio por apartamento, e o condomínio fica pagando a mais. Essa multa pode ser contestada, sim, Luciana, tendo em vista que é uma situação abusiva. O contrato tinha que ser firmado pelo condomínio, mas se foi a construtora e, logicamente, o condomínio tem jeito de pagar menos, ele deve contratar um advogado. Esse advogado vai analisar o contrato, vai verificar as falhas na contratação para livrar o condomínio do pagamento dessa multa. Então, eu quero alertar aos ouvintes que tem empresas de gás com valor muito alto em relação ao condomínio, porque a construtora fez uma parceria com essa companhia para economizar
na instalação da obra. E, logicamente, que o condomínio tem o direito de evitar prejuízo. O Kênio, tem mais um questionamento chegando aqui pra gente. Um síndico dizendo que o abastecimento do prédio dele é feito por um caminhão, né? Que tem um único botijão, aquele botijão grandão, que abastece todos os apartamentos, mas ao conferir a planilha de abastecimento com a nota fiscal, o síndico apurou que essa companhia de gás cobrou vários meses o abastecimento que não foi feito. Pois em alguns dias o caminhão nem chegou a ir ao prédio. E aí, como se questiona isso? Tem duplicidade, pagamento, enfim. Como é que se questiona essa questão, Kênio? E nós vemos umas pessoas muito crédulas, né? Excesso de confiança. Então o pessoal acha que uma grande companhia não causa dano. Isso é um grande equívoco. Então tem companhias, sim, que criam contratos altamente complexos, que geram a cobrança em duplicidade. Tenho ciência de caso concreto de companhia que realmente cobrou por abastecimento que não foi feito, porque o porteiro, o zelador, o síndico começou a conferir e viu que na planilha tinha visita de caminhão que não aconteceu. Outro detalhe é o reajuste em duplicidade. Esses contratos, alerta, são complexos. Então, cabe ao condomínio ter sempre o seu advogado para analisar os contratos com critério, de maneira cuidadosa, porque o que é o reajuste em duplicidade? Eles colocam no contrato lá, gente, o GPM e mais ou menos normais de combustível. Então, quer dizer, toda vez que aumenta o combustível, aumenta o gás, que for, altera o preço. É correto. Mas também acumula com o GPM. Então, é um aumento dobrado. Isso realmente é abusivo. Então, cabe ao síndico procurar revisar esse contrato. E um detalhe, o síndico não é advogado, não é especialista em contratos. Então, ele tem o direito de contratar um especialista para auxiliá-lo de maneira a gerar economia para o condomínio. Agora, Kênio, que interessante, né? É muito comum a gente verificar aquelas placas de aluga-se, vende-se, que imobiliárias e também corretores de imóveis colocam, né, nos prédios, nas janelas dos apartamentos. Aí a pergunta que chega é a seguinte: o síndico ou qualquer condômino pode impedir a colocação dessas placas nas janelas, né, dos apartamentos, com a alegação de que a fachada do prédio estaria sendo alterada? É de forma alguma, né? Tem pessoas que entendem que a fachada é qualquer coisa que vai alterar. A placa de aluguel de vendas é a provisória, durante 2, 3, 4 meses, que for. Então a pessoa pode colocar sim essas placas, agora de maneira moderada. Tem uma lei municipal em BH que coloca o limite de 2 placas. É interessante. Então, em Belo Horizonte tem uma lei municipal que estabelece um limite para quê? Para evitar que a fachada seja, vamos colocar assim, tipo, virar um carnaval cheio de placas. Isso não realmente não é devido. Agora, um detalhe importante: quando coloca várias placas de várias mobiliárias, gera confusão. Então, o síndico, o condomínio não pode impedir. É uma placa provisória, que logo que o aluguel vender vai ser retirada. E outro fato interessante também, que seria injusto o proprietário daquele apartamento ficar com o imóvel, às vezes, encalhado, com dificuldade de locação, pagando condomínio e IPTU com o vazio. Então, é bom para o condomínio lugar rápido, para ter ocupação, de maneira que dificultar a divulgação não é nada racional. Então, pode ser colocada a placa assim, no máximo 2. Kênio, para a gente fechar a nossa participação hoje, tem mais uma pergunta, na verdade, um questionamento. Um ouvinte dizendo: olha, nosso edifício não tem porteiro e o proprietário colocou o apartamento para alugar numa imobiliária virtual, em outras 3 imobiliárias tradicionais. Isso gera uma grande movimentação de pessoas estranhas no prédio. Isso tem limite, Kênio? O síndico pode falar: olha só, é só uma pessoa, só o proprietário. Ou não, está na imobiliária, entra o tanto de corretor que quiser e visitante que quiser também. O que acontece na prática é questão do bom senso. Cabe ao proprietário, se qualquer apartamento for colocado à venda ou para locação, ter consciência, criar uma situação de maior segurança para o prédio. O ideal é entregar para apenas uma imobiliária. A própria lei que regulamenta a corretagem preconiza isso. Então, estimular apenas uma empresa, ela coloca uma ou 2 placas. Você coloca em 4 empresas, gera confusão. Outro detalhe interessante: as pessoas que dão golpe, os golpistas, na área de locação, compra e venda, eles preferem
procurar imóveis com várias placas, imobiliários virtuais, porque ele não aparece, para prejudicar os outros. Então, quando tem apenas uma imobiliária, o síndico tem maior controle, o porteiro, e gera também uma facilidade de verificação por que está alugando ou deixando de alugar. Agora, coloca várias empresas, gera confusão, isso acarreta insegurança no prédio e cabe ao síndico, né, solicitar o proprietário para colocar apenas uma empresa. E se esse proprietário quer colocar com maior divulgação, escolha uma empresa ligada a uma rede imobiliária. Na rede imobiliária, uma imobiliária, só que tem mais 30, 40 juntas que vão divulgar, mas apenas uma empresa para negociar a transação. Se colocar em várias, isso gera confusão e insegurança. Tá certo, Kênio, muito obrigada pela participação de hoje. O Kênio, que é o nosso colunista, especialista em assuntos imobiliários, advogado e consultor especial da OAB de Minas. Obrigada, Kênio, sempre um prazer tê-lo ao vivo aqui conosco. Prazer todo meu. Até terça-feira que vem, gente. Até.